Olá, bem-vindos a mais um episódio A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para lhe perguntar desde já, embaixador, como é que seguiu mais uma semana de guerra na Palestina, numa altura em que Israel fez, como lhe é costumeiro, ouvidos moucos àquilo que o Tribunal Internacional de Justiça quis, que era exatamente que o exército saísse do sul do enclave de Gaza, e depois de se ter recusado a sair dessa zona, aconteceu mais um desastre, com a morte de 45 pessoas, no mínimo, num dia, entre os refugiados que se encontravam em Rafah, e, portanto, a comunidade internacional teve mais uma vez a sorte de poder fazer um daqueles apelos que se repetem sistematicamente, mas que em princípio não salvam a vida de ninguém. Ora bem, esta semana Israel demonstrou mais uma vez aquilo que é a sua tradicional e nada inesperada falta de respeito relativamente às determinantes das organizações internacionais de que faz parte. Eu digo isto porque Israel é membro das Nações Unidas desde 48 e há um conjunto de observância que qualquer país das Nações Unidas tem relativamente aos vários órgãos que se pronunciam sobre questões internacionais quando abrangem os países. Israel, como é sabido, tem uma posição de não cumprir regras do Conselho de Segurança, agora mostrou que também não cumpre as regras do Tribunal Internacional de Justiça, que são uma estrutura dentro da ONU. Israel é membro pleno da ONU e é suposto que os membros da ONU cumpram aquilo que a ONU diz. Nem sempre isso acontece, é verdade, mas os países pagam, digamos, um preço de natureza reputacional pela circunstância de não cumprirem esses mesmos preceitos. Israel, perante uma queixa do Tribunal Penal Internacional, que tinha dado origem a uma recomendação no sentido de Israel sair da faixa de Gaza e em particular, não fazer o ataque a Rafah, Israel, pura e simplesmente, não teve em consideração mínima isso, e mais do que isso, fez um ataque a Rafah que até os próprios Estados Unidos e até, eu diria mesmo, Netanyahu, num assomo de contrição, consideraram que foi um ato, digamos, desproporcionado. Mataram-se, morreram 40 e tal pessoas num ataque a um acampamento, estamos a falar de tendas, e morreram imensas crianças e adultos. Bom, e portanto estamos aqui num mais um episódio, nós já todas as semanas temos alguma dificuldade em ir encontrando adjetivos para caracterizar isto. A única coisa que está muito patente, e para ser poupado nas palavras, é que Israel começa a ficar com uma imagem internacional que já de si não era, digamos, das melhores, atento o seu posicionamento em várias circunstâncias, e perdido o que foi, digamos, todo o sentido da compreensão internacional em face do ataque terrorista de 7 de outubro, Israel continua a avançar e naquilo que foram os tais 1.300 mortos em outubro, neste momento a ação israelita em Gaza faz ultrapassar os 38 mil mortos. Portanto, estamos a falar de mil e tal mortos para 38 mil mortos. Estas coisas nunca se comparam, mas é uma dimensão absolutamente brutal e, e que, digamos, choca grande parte da comunidade internacional. Não choca outra que continua a considerar que Israel tem uma espécie de um direito divino de ocupar aquela região e de fazê-lo da maneira que entende, e em particular não choca aqueles que acham que a morte de um israelita é mais importante do que a morte de um palestino, ou de que muitos palestinos. E, portanto, estamos neste tempo complicado em que os americanos nunca estabeleceram verdadeiramente uma linha vermelha, a ser uma linha vermelha, esta teria sido uma linha vermelha. Os americanos vivem engolfados na sua política interna e a questão israelita é uma questão divisiva. E pronto, e assim se passou mais uma semana, para a próxima semana teremos mais chacinas, teremos mais mortos civis, o mundo preocupa-se muito pouco verdadeiramente com os mortos civis palestinos e considera-os, no fundo, eh, uma espécie de contrapartida normal àquilo que é o dever maior de
de garantir a presença e a segurança do Estado de Israel. A segurança dos palestinos está num grau muito inferior à segurança dos israelitas. E enquanto isto for assim, as coisas são o que são. Mas, de facto, se me permite que eu utilize estas palavras de embaixador, é realmente irritante ver como é contentamento suficiente da comunidade internacional queixar-se dos mortos. Todas as semanas queixam novamente dos mortos. Esperemos que tenham, para os comunicados que fazem, o façam em regime de copy-paste, para não terem que ter muito trabalho em mais um comunicado na semana seguinte. Mas, de qualquer modo, três países da União Europeia, da Europa, decidiram fazer qualquer coisa que não fosse apenas estar a emitir comunicados sobre o aborrecido que é o acumular de mortos palestinianos. Acha que valeu a pena? Acha, por outro lado, que está na altura de a comunidade internacional, o embaixador, pensar maduramente na possibilidade de uma intervenção militar, de uma força internacional na Palestina? Não há condições mínimas, António, para que alguma vez o Conselho de Segurança das Nações Unidas, através, em particular, da vontade dos seus membros permanentes, e aí os Estados Unidos têm um papel proeminente, mas estou convencido que um país como o Reino Unido estaria na mesma situação e teria uma atitude idêntica. Não vejo condições para se poder fazer minimamente uma ação de natureza militar, de separação de forças ou qualquer coisa em Israel. Aliás, ao longo destes últimos anos, se nós repararmos bem, várias vezes se falou sobre a possibilidade de criação de uma força de interposição que separasse, por exemplo, a Cisjordânia de Israel. Israel nunca quis isso, porque a presença de uma força internacional limita-lhe a sua capacidade de atuação num território que não é seu. E enquanto se mantiver esta zona cinzenta e o estatuto cinzento da Cisjordânia, Israel tem a possibilidade de, à luz do conceito de legítima defesa e do sentido de que as ações são feitas através de outro território, tem a possibilidade de ir a esse território e aí sim, sem qualquer limitação, sem respeito pelas leis locais e muito menos pelas suas leis nacionais. Esta semana teve, como o António disse, a circunstância de três países europeus, um que não é membro da União Europeia, que é a Noruega, mas também dois membros da União Europeia, a Irlanda e a Espanha, decidiram reconhecer o Estado da Palestina. O reconhecimento do Estado da Palestina é, digamos, formal, tendo em atenção que o Estado da Palestina é hoje uma espécie de um arquipélago de zonas acossadas, mas o reconhecimento do Estado da Palestina tem a grande vantagem de criar uma entidade internacional, se fosse possível levá-la, estendê-lo, digamos, de forma muito, muito forte, criaria uma entidade internacional que poderia reivindicar nos vários fóruns onde as entidades internacionais têm assento, todos os direitos e todos os deveres de um Estado e todos os deveres de proteção desse mesmo Estado. Porque é que os outros países não seguem a posição que, aliás, dentro da União Europeia não é única, porque num outro tempo, eu acho que foi num outro tempo que se tivesse sido hoje, as coisas não se passariam assim. Países como a Polónia, como a Roménia, como a Bulgária, como Malta, reconheceram o Estado da Palestina. E o Estado da Palestina tem uma constante lógica, que é o Estado da Palestina é uma estrutura que fazia parte do pacote, se assim podemos dizer, da independência de Israel em 48. É a criação paralela de um Estado. E esse Estado foi sempre adiado porque, em primeiro lugar, porque Israel não quer. Israel não quer que haja um Estado da Palestina, ponto. E depois, por outro lado, porque muitos daqueles que se associaram inicialmente à ideia do Estado da Palestina, e a ideia é essa que está plasmada em resoluções do Conselho de Segurança da ONU, hoje já não subscrevem aquilo que subscreveram. É o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que não é tempo para se fazer, ou não é tempo, que é, aliás, uma fórmula que Portugal, de forma temerosa, utilizou agora, quer dizer, ainda não é tempo. Se Portugal está à espera de um consenso dentro da União Europeia, podemos esperar sentados. Se Portugal está à espera de que os Estados Unidos possam dar luz verde a uma atitude deste género, também podem esperar sentados. E precisamente porque Portugal sabe que pode esperar sentado, espera sentado encostado à posição americana.
e como Portugal não faz no quadro internacional normalmente rigorosamente nada que possa ser visto de forma negativa para Washington, eu digo isto com todas as letras. Portugal não vai naturalmente reconhecer a Palestina, encontra uns mecanismos, encontrou agora uma fórmula transitória numa ligação com a Grécia, com a não sei quem, no sentido de dizer, dar os mecanismos à Palestina para exercer os seus direitos e para se reforçar institucionalmente e tal, ficando à porta, na soleira do reconhecimento. É uma atitude fácil, mas é uma atitude um pouco hipócrita. Muito rapidamente, embaixador, pergunto-lhe se lhe parece que Espanha, no caso particular de Espanha, se o país teve que fazer um grande esforço, um esforço suplementar para reconhecer a Palestina, até porque é costume que a Espanha não reconheça nada de independências à margem das leis vigentes, nomeadamente nunca chegou a reconhecer o Kosovo. Acha que Espanha tem um meritório esforço adicional nesta área? Portanto, não é o mesmo caso, digamos, um separatismo. Espanha não reconhece modelos que possam consagrar o separatismo. E por isso mesmo não considera, nunca considerou a possibilidade de reconhecer o Kosovo, como provavelmente não reconhecerá a Transnistria no caso da Moldova, ou mesmo o Nagorno-Karabakh, quando ele existia. A Espanha tem essa preocupação, como tem as preocupações dos países que têm situações idênticas. Agora, o caso da Palestina tem uma consagração de natureza internacional muito maior e faz parte de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, quer dizer, coisa que o Kosovo não faz, vale a pena dizer. Claro. E por isso mesmo a Espanha quis dar um também, digamos, à sua esquerda, internamente, quis dar um gesto aos países árabes em geral, e acho que fez um salto em frente que eu acho que é honroso e que devia ser lido por Lisboa. Depois das bagunças que conseguiu arranjar relativamente ao Saara Ocidental. É verdade? Aí está, quer dizer, e portanto, a Espanha tem um comportamento que não é totalmente linear, é errático em alguns aspectos, mas acho que esteve bem, esteve no tempo certo perante algo que é hoje profundamente chocante. Volto a dizer, se Portugal tiver que ficar à espera de que haja consenso dentro da União Europeia, basta ver como é que a União Europeia tem votado nas matérias relativamente à Palestina nas Nações Unidas, para nós percebermos que não há um mínimo de consenso. E mais do que isso, não há um mínimo de razão para que o Sr. Borrell tome a palavra nas conferências de imprensa em nome da União Europeia, porque nós não sabemos em nome de que União Europeia que ele está a falar. Tendo em atenção que metade dos países da União Europeia estão de um lado e metade estão do outro. E depois, provavelmente, por cima de tudo isto está a vontade do Sr. Borrell. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador como é que, mais uma vez misturando um pouco a política nacional com a internacional, como é que assistiu à visita do presidente da Ucrânia a Portugal. E também gostava, numa segunda parte da questão, de lhe perguntar que expectativas é que tem para a Conferência da Paz que se realiza na Suíça e para onde, não estando as duas partes interessadas, se prevê um grande fracasso, apesar, digo eu, apesar de tudo aquilo que já foi e que vier a ser dito sobre a matéria. Mas comecemos, embaixador, pela visita de Zelensky a Portugal, onde leva um cheque quase 10 vezes mais pequeno que aquele que conseguiu nas paragens anteriores, antes de Lisboa, nomeadamente em Bruxelas e em Madrid. E talvez por isso a visita só teve 6 horas. Eu acho que as coisas estão quase tarifadas. Eu acho que Portugal tem, na questão ucraniana, vamos ser muito claros e sérios, Portugal tem tido uma posição muito coerente desde o princípio. Desde o primeiro momento do ataque russo à Ucrânia, Portugal definiu uma linha com os seus aliados da União Europeia, com os seus aliados da NATO. No quadro dessa linha, desenvolveu um conjunto de ações de natureza militar e também humanitária, que passam também por os refugiados, etc.
Eu acho que nessa linha Portugal portou-se exatamente como se deveria portar, atendendo à opção política que fez. E ao ter feito essa opção política, poder-se dizer, bom, mas Portugal depois fragilizou ao longo destes 2 anos e tal. Não é verdade. Portugal deu a sua contribuição de natureza económica possível, deu a sua contribuição de natureza militar possível, e é preciso perceber, não sei se a expressão é muito bonita, mas nós no plano militar estamos nas lonas e como tal, aquilo que demos à Ucrânia foi um esforço muito grande que se faz mesmo em detrimento da manutenção de algumas das capacidades essenciais. Noutras áreas não podemos dar aviões, os F-16 temos poucos, que já estão, aliás, datados, segundo toda a gente, não podemos, mas podemos dar formação profissional aos pilotos, como aliás está a ser feito. E, portanto, Portugal fez um esforço à sua medida. Eu sei que nestas ocasiões é que as pessoas acabam por ter a verdadeira noção da medida de Portugal. A medida de Portugal é esta. Nós não podemos, não é possível pedir-nos mais do que aquilo que nós podemos dar. E Portugal deu o que lhe era possível. Eu acho que procedeu bem, procedeu de uma forma equilibrada, à luz daquilo que foi a sua opção de natureza política, que é, digamos, o pano de fundo global desta ação. Depois, Portugal vai à conferência também, e vai, aliás, pela sua voz mais proeminente do ponto de vista institucional. Quem vai à conferência de Suíça é o Presidente da República, e aí o Governo e o Presidente da República terão querido dar uma solenidade e um compromisso de natureza nacional mais forte relativamente à presença na conferência. A conferência, António, que aliás é a segunda vez que se realiza neste formato, e nós iremos ver quantos países é que aderem a este modelo. A conferência é um ato de apoio à vontade política da Ucrânia e é um ato de solidariedade. E baseia-se no chamado Plano de Paz, que é um plano de paz apresentado pela Ucrânia e que não é um plano de paz, é um plano de capitulação da Rússia, porque é um plano que exige tudo aquilo que a Rússia não quer, e talvez por isso é que a Rússia nem sequer é convidada para estar nesta conferência. É uma conferência one-sided, só está de um lado, quer dizer, portanto, é uma conferência, no fundo, de salva de palmas à posição ucraniana. Sim, aquilo acaba por ser mais uma festa de amigos do que propriamente outra coisa. É uma festa, mas a Ucrânia precisa desta festa neste momento, porque a sua situação militar está complicada, porque está numa fase de transição desde o momento de acossamento em termos no terreno, face àquilo que se prevê ser a possibilidade de apoio dos países, nomeadamente dos Estados Unidos e também da Europa, que está a chegar ao território ucraniano, e portanto foi considerado útil, e a Suíça já tinha manifestado esse interesse, que Portugal, desculpa, que os vários países que apoiam a Ucrânia pudessem manifestar-se à volta da Ucrânia nessa conferência. Haverá uma outra conferência na Alemanha de aspectos mais práticos, que têm a ver com problemas de reconstrução, e percebe-se que da parte da Ucrânia haja todo o interesse em estar nesta conferência, em promover esta conferência, em aparecer. E além disso, tal como aconteceu com esta visita à Espanha, à Bélgica, a Portugal, Zelensky procura completar o périplo dos países que estão ao seu lado e procura em particular não fazer perder o tempo, o seu tempo diplomático, de afirmação diplomática. E, portanto, no quadro português a visita correu bem, no quadro espanhol também correu, aliás correu melhor, o António tem razão, quando há uma disponibilidade de um envelope financeiro muito elevado, mas nós damos o que podemos, quer dizer, e acho que, de qualquer forma, acho que foi uma atitude que esteve à altura daquilo que era a expectativa de Portugal. Entretanto, no terreno embaixador, as coisas parece terem evoluído muito pouco, apesar de, aparentemente, a Rússia ter conseguido consolidar a zona tampão, digamos, entre a sua fronteira e a segunda maior cidade ucraniana. Consolidou, mas aparentemente os avanços não são muito claros, isto é, houve ali a Ucrânia claramente naquela zona, que é a zona, no fundo, se colocarmos duas cidades, a cidade de Kharkiv na Ucrânia e a cidade de Belgorod no sul da Rússia, a Ucrânia conseguiu segurar, peço desculpa, a Rússia conseguiu segurar ali uma posição de natureza militar. A Ucrânia
reagiu tarde, tinha poucas tropas ali, tinha as tropas deslocadas mais para o sul e para o leste, e há quem diga que a tática russa tem a ver não apenas com a criação da tal zona tampão, mas também para a necessidade de aumentar a frente de combate, que nós sabemos que está em cerca de 1.000 quilómetros, e a Ucrânia quer alargar essa frente de combate, a Rússia quer alargar essa frente de combate para tornar a situação mais difícil para a Ucrânia. E agora vamos ver, em função dos materiais que vêm, em função dos equipamentos que vêm, em função da eficácia dos F-16, dos tanques, etc., o que é que a Ucrânia consegue fazer com isso e se este avanço russo não foi uma vitória relativamente pírrica. Exato. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para pedir ao embaixador Seixas da Costa que nos dê uma indicação daquilo que lhe parece que vão ser as eleições na África do Sul, numa altura em que, 30 anos depois de o ANC, o velho partido de Nelson Mandela, ter ganho sucessivamente todas as eleições, sempre com maioria absoluta, aparentemente prepara-se para uma derrota ou severa, se não conseguir ganhar as eleições, ou moderada, se perder apenas a maioria absoluta. Como é que tem observado as andanças, vamos dizer as coisas desta forma, da corrupção, que é aquilo que está a travar o entendimento entre o povo sul-africano e o ANC? O ANC também com outros partidos, porque a Exatamente, corrupção, com a outros corrupção na, partidos. África, a corrupção na África do Sul não tem só uma cor partidária. Exato. Uh, a África do Sul é uma democracia criada há 30 anos. O ANC, quando do fim do apartheid, ganhou as eleições e nunca mais perdeu todas as eleições a partir daí, e teve-as sempre por maioria absoluta. Convém dizer que é o Parlamento da África do Sul, a Assembleia Nacional, quem elege o Presidente da República. O Presidente da República é feito por eleição indireta, e por isso mesmo, para eleger um Presidente da República, tem que ser sempre o Parlamento a fazê-lo, e é preciso encontrar um nome que seja maioritário, aí é por maioria simples dentro do Parlamento. Vamos ter eleições hoje, precisamente à data em que estamos a gravar este programa, e saber-se-á daqui a dias o que é que aconteceu. As sondagens dizem que o ANC não consegue passar a fasquia dos 40 e tal por cento, o que não chega aos 50%, o que lhe vai criar algum problema para no preenchimento dos seus lugares na Assembleia Nacional, que tem 400 lugares, o ANC até agora tinha 230, creio eu, e estava, portanto, muito à vontade. É desafiado por uma força política de natureza diferente das outras que vêm a seguir. Uma é a Aliança Democrática, que é uma força política que contesta precisamente as práticas dentro do ANC e a corrupção e um conjunto de atitudes de acaparamento do Estado, que estas situações de um partido no poder com maioria absoluta há 30 anos, digamos, não são surpreendentes. E depois aparecem partidos políticos que são dependentes de figuras que saíram do ANC. Figuras que são como o antigo presidente Zuma, que volto a lembrar que foi afastado por decisão dos tribunais. Ele vai concorrer com o seu partido, mas não pode ser candidato a deputado. O que significa, portanto, que vai querer ter o seu candidato à presidência da República, não podendo ser ele. E depois tem mais um conjunto variado de partidos, são mais 14 partidos. De resto a saber se desses 14 partidos, numa hipótese do ANC não ter uma maioria, são capazes de se articularem em termos de poderem fazer um governo alternativo. Seria uma primeira situação, uma situação que daria alguma atenção, porquanto o ANC é ao mesmo tempo hoje dono da máquina política na África do Sul, e dificilmente dispensaria sair step aside. Esta coisa da democracia é toda muito bonita, mas estando um partido no poder
consecutivamente há 30 anos, é capaz de ser um pouco difícil esse partido vergar-se às redas de democracia e passar à situação da oposição. Mas é isso que pode ter que acontecer. Ou então veremos como é que o ANC é capaz de fazer algum compromisso com alguns destes mais pequenos partidos. Os sinais não são muito claros neste momento. A imagem da África do Sul tem vindo a degradar-se fortemente no plano internacional, independentemente de algumas aparições, como foi agora o caso do surgimento da África do Sul por trás da acusação ao Tribunal Penal Internacional, ao Tribunal Internacional de Justiça, peço desculpa, por parte relativamente a Israel, mas a África do Sul é um país que tem uma importância grande, é um país de 62 milhões de pessoas, estamos a falar de um país de 62 milhões de pessoas em que votam 20 e tal milhões de pessoas, é uma grande democracia nesse sentido, e é muito bom que isso continue a processar-se assim, porque nós damos-nos conta que alguns grandes países do mundo, e o maior é talvez neste quadro a Índia, são grandes democracias e ao mesmo tempo têm uns regimes com algum duvidoso funcionamento democrático. Ora bem, a África do Sul era um país que tinha um funcionamento democrático relativamente estável. Aliás, já desapareceu agora, mas havia uma estrutura de diálogo, que era o IBAS, que era uma estrutura de que fazia parte a Índia, o Brasil e a África do Sul, que era uma espécie de BRICS democráticos. Não estava lá nem a Rússia, nem estava lá a China. E este IBAS desapareceu um pouco, era uma espécie de uma plataforma de diálogo para manter uma postura democrática no quadro internacional de países vindos, países emergentes. Também não estava lá a Turquia, a verdade seja, e muito menos o Irão. E, portanto, não sabemos onde é que isto já para hoje em dia, porque, digamos, as sombras democráticas, ou as sombras menos antidemocráticas, pairam sobre muitos destes países. Eu acho que o futuro da democracia na África do Sul vai ter muito a ver com a capacidade do ANC aceitar o resultado se ele lhe for desfavorável. Num quadro em que a economia está a passar por muitas dificuldades, a economia sul-africana, mas também a insegurança interna está num pico tremendo, é um dos países que tem mais assassínios por hora no mundo inteiro. Temo que, se as coisas correrem mal, nomeadamente se o ANC perder as eleições, possa haver o regresso daquelas horríveis imagens de violência interna a que há alguns anos atrás nos fomos habituando. O risco existe, e a África do Sul, como o António diz, tem essa tradição, que aliás não é só dos tempos mais recentes. A situação de Sim, sim. de insegurança interna é algo que afeta fortemente a vida sul-africana e que essencialmente assenta naquilo que é sempre a explicação para isto, que é a desigualdade, as desigualdades. Há muita gente a viver mal na África do Sul, há muita gente a viver em situações dramáticas nestes bairros que tradicionalmente no tempo do apartheid eram os bairros negros e que agora são os bairros dos mais pobres dentre os negros, e a situação económica, como o António disse, está má em termos de desemprego, em termos de capacidade, inclusivamente de relações internacionais em matéria económica. A África do Sul tem vindo a baixar no seu share e, portanto, a possibilidade de haver uma conflitualidade violenta é forte, e essa tradição que existe na África do Sul não ajuda nada a diluir a preocupação quanto a isso. Acha, última questão, embaixador, acha que tudo isto é, de alguma maneira, vamos explicá-lo assim, uma traição à memória de Nelson Mandela? Não, António, talvez Nelson Mandela tenha sido uma exceção naquilo que era a regra de uma África do Sul em convulsão. Nelson Mandela, com a sua autoridade moral, conseguiu, digamos, juntar todos aqueles que no fundo desprezavam o apartheid, e mesmo alguns que recuperados do próprio apartheid, enquanto foi vivo essa sua capacidade de junção dessas pessoas e de aceitação foi forte, até porque isso também projetou na altura a África do Sul no quadro internacional e todos reconheceram o papel que Mandela teve nisso.
E, digamos, a capacidade de reconciliação que Mandela teve depois de passar 29 anos da sua vida em Robben Island foi algo que claramente marcou e a sua própria autoridade. Uh, a desaparição de Mandela, depois de Mandela, nunca mais houve uma figura da altura de Mandela. Tivemos a seguir Thabo Mbeki, que teve também de sair do governo, depois tivemos um presidente transitório, depois tivemos Zuma, e agora temos Ramaphosa, que era um homem que vem do sindicalismo contra o apartheid, que teve um primeiro mandato, só pode fazer 2 mandatos, de acordo com a Constituição. É um pouco como a Constituição portuguesa, são 2 mandatos, 2 vezes 5 mandatos, mas Ramaphosa não é eleito diretamente, Ramaphosa é eleito pelo Parlamento, e portanto é claro que o ANC vai apresentar Ramaphosa, resta saber é se consegue os votos necessários para o eleger. E, portanto, se não, vamos entrar num processo de uma nova África do Sul em matéria de candidatos presidenciais, com a necessidade disso ser comportado dentro do Parlamento, o que é sempre extremamente complexo. É mais um tema para seguirmos nas próximas semanas, com toda a certeza. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Tem-no à disposição, como todos os outros, nos sites, em versão podcast, nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.